a próxima apresentação é do Aron. Aron, você pode ir abrindo compartilhando a sua Claro, tela? claro. Já. Então eu já vou enunciando aqui. O Aron ele vai apresentar o trabalho intitulado Exploring Multiple Solutions in Piecewise Tracking Control Method. É um trabalho desenvolvido junto com o Guilherme Delvin, da Universidade Federal de Santa Catarina, e com o professor Marcos Gomes, aqui do nosso departamento. Aron, a palavra é sua. Você consegue me ver aí? É que eu estou usando o celular para a câmera. Dá para ver bem? Não sei. Eu estou conseguindo ver bem, mas para mim o seu microfone está um pouco baixo ainda. E agora? Melhorou um pouco? Não. Se puder aumentar mais um pouquinho. E agora? Agora eu estou escutando bem. Eu não sei se para outra pessoa está explodindo aí, mas para mim agora está bem. Foi mal se estiver explodindo aí. Tá. Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá. Então, obrigado, Thales, por essa introdução inicial. Eu não vou falar o título de novo, mas eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando aqui do terceiro workshop da pós-graduação no UFPR. E só ressaltar, né? Eu tenho um colaborador já faz um bom tempo, né? Lá de Santa Catarina, o Guilherme, e o meu orientador, o professor Marcos Gomes. Bom, eu basicamente vou fazer uma introdução muito rápida, muito direta a respeito do que é o controle quântico e do que se trata essa área de pesquisa, seguida a respeito do método de controle que nós utilizamos, fundamentos, a questão de múltiplas soluções associada a esse ponto, e o controle de mínima dispersão, que é uma outra contribuição que nós estamos desenvolvendo na minha tese. Seguida de conclusões e agradecimentos. Então, basicamente, o que é controle quântico coerente? Em resumo, é a capacidade de conduzir as probabilidades de um estado inicial até um estado final. Essa capacidade, né, enfim, essa dinâmica, ela é conduzida por um potencial externo ou um campo de laser. Existem métodos em que o objetivo é simplesmente fazer com que o sistema parta de um estado inicial até um estado final sem saber ou sem se interessar o que acontece no meio da dinâmica, por exemplo, nessa primeira figura. Outros métodos, em outro ponto de vista, o objetivo é fazer com que o sistema siga ponto a ponto até um instante final uma trajetória pré-determinada inicialmente. Esse tipo de método é chamado de controle da trajetória, e a trajetória aqui se refere ao valor esperado do observável de interesse. Bom, do que se trata o método Piecewise, né, ou método de controle da trajetória por pedaços? Coloquei alguns elementos, mas eu vou elencar dois pontos fundamentais que estruturam a técnica. Primeiro, discretização do hamiltoniano de controle, ou seja, o campo ele é paramétrico, existe um parâmetro de amplitude e fase, e a trajetória-alvo também é discretizada temporalmente. Então, combinando esses dois fatores, ou seja, é imposta uma função para a trajetória-alvo, o qual o valor esperado vai seguir, e para cada janela temporal, ou seja, uma janela ΔT, nós determinamos o vetor de estado final daquela janela. Para cada evolução, nós propagamos o estado da janela anterior até o final da trajetória. Com isso, satisfazendo a expressão abaixo, ou seja, encontrando o mínimo daquela relação, ou seja, entre o valor esperado do observável e a trajetória no ponto em que nós estamos controlando dentro de uma mínima precisão epsilon. Assim, selecionamos a amplitude e fase do campo que satisfazem essas condições. Ao lado, nós temos aqui um exemplo, né, de uma trajetória arbitrária, e no eixo Y ali os autovalores que compõem essa trajetória. A questão das múltiplas soluções ela é bem interessante pelo fato de que uma das nossas contribuições é mostrar como acessar essas soluções e analisá-las. Então, por exemplo, aqui P1, P2 e P3 são probabilidades, né, de um determinado estado quântico, e
Aqui, simplesmente, ali, o plano em azul corresponde ao conjunto de probabilidades normalizados, né, aqui somados, e o plano em vermelho corresponde à trajetória-alvo que nós desejamos controlar. Esses S's e P's estão associados a essa expressão aqui ao lado, só que a diferença é que eu combinei a primeira com a segunda, então por isso que fica essa diferença do S ali. O ponto-chave é que nem todas as probabilidades satisfazem a trajetória-alvo, mas mesmo assim existem múltiplos conjuntos de probabilidades que satisfazem tais trajetórias. E essas soluções, ou seja, da trajetória e as probabilidades, ocorrem justamente no ponto em que esses planos se interceptam, aqui nessa região verde. Então, nessa região de intersecção é formado um subespaço de soluções de controle, e nesse subespaço ainda é possível impor condições extra, ou restrições ou vínculos. Por exemplo, um tipo de restrição comum é limitar a frequência do campo de controle, isso é de interesse do ponto de vista experimental. Limitação na amplitude, ou seja, na fluência do laser, intensidade, na amplitude máxima do campo elétrico, dentre outras condições de interesse. Então, o que nós fazemos aqui, a nossa contribuição nessas extra condições sobre as probabilidades, é impor um controle sobre a dispersão do valor esperado do observável. E essa dispersão, nós chamamos aqui de controle de mínima dispersão, não fica muito claro, né? Eu coloquei aqui, mas não fica muito claro a conexão dessa expressão com essa, mas confiem, né? Não vai dar tempo de relacionar. O ponto-chave é o seguinte: o objetivo aqui, a mínima dispersão está associada ao fato de que o valor esperado do observável ele vai estar sempre entre dois autovalores consecutivos. Ou outra forma de observar isso eu quero encontrar uma trajetória que tenha um mínimo de componentes de probabilidade que satisfaçam o valor esperado do observável naquele instante. Então, essa expressão é basicamente o seguinte: o primeiro termo está relacionado ao termo de probabilidade do estado ON, e o segundo, ON-1, ou seja, um alto valor inferior. O segundo termo corresponde a probabilidade seguinte, né, ON, então ON-1, ON, são as probabilidades consecutivas, e o terceiro termo, ele minimiza todas as outras componentes de probabilidade para zero, ou seja, isso impõe ao sistema de que a dinâmica ela deve seguir sempre duas componentes de probabilidade para todo T. Agora, seguindo aos resultados, vamos lá. Primeiramente, para o controle de 10 níveis, aqui eu apresento um controle em que nós temos os 10 primeiros níveis de um oscilador harmônico quântico. Abaixo, a função da trajetória S de T, descrita por parâmetros ajustáveis os S de 0 até 4 e ômega 0. Esses parâmetros, na realidade, são ajustáveis para eu escrever diferentes formas de trajetória. Eles não são importantes para o método, é só para definir essa função. No primeiro painel, nós temos a amplitude do campo de controle e no segundo painel, a fase, né, aqui em A e em B. Note que a amplitude no eixo Y do campo de controle, ela está normalizada pela maior diferença de energia do sistema. O maior alto valor menos o menor alto valor. Então, o que nós podemos observar aqui é que aproximadamente utilizamos 20% da energia disponível no sistema para realizar controle sobre esses 10 estados. Outra informação de interesse é o fato de que aqui nós não impomos nenhuma restrição, é um controle direto, né? Apenas limitamos a amplitude máxima de busca no espaço de soluções. E eu já vou mostrar uma outra questão referente a tais soluções. E no terceiro painel, nós temos a trajetória alvo e controlada, e vocês podem observar que praticamente não tem nenhuma discrepância, né? Elas concordam de maneira muito boa. Bom, esse resultado aqui ele é bem interessante pelo fato de que nós fizemos uma contagem
a respeito do número total de soluções, dado o máximo de fase e campo, né, para cada janela temporal. Então, seguimos o seguinte procedimento. Ali eu coloquei cinco soluções, né? As 5 primeiras soluções. Como que isso funciona? Pegamos a primeira solução, propagamos cada janela temporal. Então, lembrando, né? Propago o estado inicial para a janela seguinte e o estado final dessa janela se torna o estado inicial da seguinte até ao final da trajetória. Em seguida, repetimos o mesmo procedimento para a segunda solução. E aí, obtemos outro padrão. Repetimos esse procedimento até a 5ª primeira solução, e aí temos esse padrão apresentado ali. Um ponto assim, que chama atenção existem regiões onde existem centenas de milhares de soluções, determinados pontos do controle de trajetória. E, no entanto, existem outras regiões em que praticamente não tem nenhuma solução, por exemplo, aqui na região de 0 a 2. A mensagem que nós queremos trazer com esse gráfico é o seguinte: apesar de ter regiões onde perdemos o controle, nós temos a habilidade de chegar nessa região aqui e falar o seguinte: opa, eu perdi o controle, mas o meu espaço de soluções ele é tão amplo que eu posso navegar entre distintas outras soluções de amplitude e fase, de modo que eu recupere o controle e satisfaça a trajetória-alvo de interesse. Então, eu coloquei aqui uma informação que é o seguinte: nós não encontramos uma expressão empírica, mas alguns testes, né, que eu estava fazendo, eu observei que esse padrão aqui de soluções, ele está associado com o inverso das derivadas da trajetória-alvo. Então, geralmente alguns pontos onde tem singularidades, ou S igual a 0, ou A derivada igual a 0, aí eu tenho esses pontos de múltiplas soluções, ali os picos, né? Aí, aplicando esse controle para um sistema de 22 níveis de uma molécula, ou seja, pegamos um sistema molecular, selecionamos os 22 primeiros estados vibracionais, modelando esse sistema pelo potencial Morse, e impomos a trajetória-alvo expresso por essa função aqui. Lembrando, os R's também são ajustáveis para construir a trajetória-alvo que desejamos controlar. Então, em resumo, nós controlamos as oscilações, ou melhor, a distância intermolecular entre os átomos de oxigênio e hidrogênio, de modo que a amplitude ela vai aumentando, aumentando consideravelmente à medida que o tempo passa, conforme esse terceiro painel. Lembrando, né, o primeiro e o segundo painel são novamente o campo de controle e a fase, respectivamente, e aqui nós utilizamos por volta de 30% da maior diferença de energia do sistema. Então, utilizamos pouca energia e ainda assim controlamos as oscilações moleculares desse sistema. Por fim, agora chegando para o controle de mínima dispersão, aqui nós utilizamos 2 campos de controle, aqui o campo E1,2, ou seja, que ele acopla os estados 1 e 2, e o outro campo 2,3, que acopla os estados 2,3, e abaixo a fase obtida no processo. Do lado direito, nós temos no primeiro painel as probabilidades, aqui eu tomei cuidado de colocar na linha tracejado, as probabilidades em que a dispersão é absolutamente nula, e aí coloquei sobreposto as probabilidades controladas. Então, elas coincidem de maneira satisfatória, mas não é perfeito para todos os instantes. No segundo painel, nós temos a trajetória-alvo controlada juntamente aos autovalores do observável alvo. Aqui é um painel referente a fases auxiliares. Eu não vou entrar em detalhes, mas o ponto-chave é que essas fases elas aparecem quando eu faço o processo de minimização. Elas aqui foram negligenciáveis, então são nulas. Observem que nessas regiões, aqui por exemplo em 1.8 ou 4.8, nós temos uma transição dos estados 2 para 3. Mas o ponto-chave é o valor esperado da trajetória, ela sempre esteve entre 2 autovalores consecutivos. Observe nessa região que S é satisfeito para P1 e P2 somente. Nessa região nós temos P2 e P3. E por fim, P2 e P1
ao final da dinâmica do sistema. Ok? Eu não sei se eu corri muito, Thales. Agora, qualquer coisa eu tenho mais algumas informações. Tá certo, não, acho que tá dentro do tempo. Se você quiser comentar alguma coisa mais aí, rapidinho, fica à vontade. Eu não sei se... a não ser, eu acho que é melhor a gente abrir para pergunta e qualquer coisa você comenta alguma coisa. Beleza? Perfeito. Eu procurei ser mais direto na apresentação, então acho que qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, enfim, eu vou continuar aqui. Então, tá certo. das minhas... Desculpa. Desculpa, eu confundi você. Então, das minhas principais conclusões a respeito desse estudo que ele está em andamento, nós estamos produzindo um trabalho para ser submetido, se der tudo certo, até esse ano, referente à minha tese. Nós somos capazes de controlar sistemas multiníveis, lembrando, né, 10 e 22 níveis do radical OH, e também múltiplas trajetórias distintas, ou seja, nós podemos impor diferentes comportamentos como alvo de interesse. Além disso, o nosso método ele é válido para observáveis dependentes da posição, sem discrepâncias. Eu tenho que ressaltar isso aqui, que eu não apresentei inicialmente, mas é um dos problemas do controle da trajetória original, lembrando que nós temos uma versão de controle da trajetória. Originalmente, o método simplesmente diverge quando o observável, que no caso, dependente da posição, ele comuta com o momento de dipolo, que é uma função dependente da posição. E então, geralmente esse termo ele fica embaixo de uma expressão, e tem alternativas, derivada segunda, etc. Então, na literatura o pessoal se vira, né? Mas é mais difícil numericamente de se obter bons resultados devido a essas divergências no denominador da expressão. Então, o nosso método ele não apresenta esse tipo de problema. Além disso, o método de controle de mínima dispersão ele tem se demonstrado como uma técnica muito poderosa para explorar o espaço de múltiplas soluções. Então, qualquer coisa eu posso citar algum exemplo depois, se alguém tiver alguma dúvida nesse ponto. Então, além disso, eu mostrei um exemplo de sistemas fechados, mas a nossa técnica ela é robusta tanto para sistemas fechados quanto sistemas abertos. Então, essas duas contribuições aqui, elas já são um pouco mais antigas, né, de 2007 e 2016, para sistemas fechados e multiníveis, e recentemente 2 outras contribuições para sistemas abertos, e aqui um trabalho em paralelo que eu fiz com a tese, com aquele meu colaborador que eu apresentei para vocês, envolvendo o controle de 2 qubits sobre amplitude damping. Esse caso aqui é como se fossem 2 qubits sobre emissão espontânea, né? Então eu tenho dissipação de energia no sistema. Bom, agradecimentos. Eu gostaria de agradecer vocês pela atenção, pela paciência. Minha família, minha companheira, amigos, aqui principalmente da pós-graduação, ao meu orientador, professor Marcos Gomes, principalmente ao colaborador desses trabalhos, o professor Dr. Guilherme, que é lá da Universidade de Santa Catarina, e, enfim, ao programa de pós-graduação e à CAPES pelo financiamento da minha bolsa de pesquisa. Muito obrigado. Beleza, Aron. Muito obrigado aí pela apresentação. E agora fica aberto espaço para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Aron, fique à vontade. Só abrir o microfone. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Aron. Boa tarde a todos e todas. Posso fazer uma pergunta aqui, Thales? Pode, Renato. Boa tarde. Oi, boa tarde. Aron, a minha dúvida é a seguinte: parece ali que em alguns cenários vocês têm multiplicidades de soluções, né? Então aí eu fico me perguntando se não é o caso de, por exemplo, aplicar o método sob algum vínculo, sob alguma condição. Por exemplo, quero determinar soluções que minimizam a energia. Não sei se o problema ficaria muito mais complicado, mas digo, seria uma maneira também de você achar, de contornar e fechar um pouco mais as soluções. Já tentaram algo nesse sentido? Obrigado. Obrigado, professor, pela pergunta. Sim, existe. Então, deixa eu até mostrar. Deixa eu ver qual a expressão.
Aqui. Esse caso é justamente nesse subespaço de soluções. Então, o que acontece? Esse subespaço, claro, né, geometricamente a gente não consegue explicitar isso, mas ele é muito amplo. Então, o que acontece? É como se, olha, dependendo do valor da amplitude, ela pode variar numa média, né, por exemplo, né, amplitude ou fase, e aí isso satisfaz a mesma trajetória-alvo naquele ponto. O que acontece é que eu posso incluir restrições extra, e é justamente o que o professor mencionou. Por exemplo, se eu minimizar a energia, se eu minimizar a intensidade do laser, por exemplo, ou a banda de frequência, do ponto de vista experimental, isso é importante, porque, por exemplo, se eu encontro um certo perfil de controle, um perfil do campo de laser, beleza, vou aplicar experimentalmente. Só que as frequências que compõem o pulso, no caso a banda, né, ela é tão larga que eu não consigo reproduzir aquele campo experimentalmente. Então, esse é outro exemplo, né, de vínculo. Então, nesse primeiro momento, eu não apresentei o uso de todos esses vínculos, que até existe, já é estabelecido na literatura o uso de tais vínculos, mas mostrar como que a gente pode explorar esse espaço de soluções, mesmo com tais restrições. E acho que esse é um dos pontos. Legal, obrigado, parabéns. Obrigado, professor. Beleza, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, aí o Aron vai poder ficar até o final, Aron? Vou acompanhar. Tô com fome, mas vamos lá. Beleza, Valeu, então. cara. Bom trabalho aí e até mais. Beleza, obrigado, Aron.